Sim. Pai, nós estamos diante do Teu altar. Eu peço para que cada palavra que nós falarmos aqui, cada versículo que nós lemos, o Senhor tenha a liberdade de trazer cura, de trazer libertação, de trazer restauração. Pai, nesta noite, em nome de Jesus, manifesta-te, Senhor, no nosso meio e faz, ó Pai, uma grande obra em nome de Jesus. Nós declaramos que toda intenção ou toda seta ou distração está repreendido em nome de Jesus, e nós declaramos a nossa mente cativa ao Teu trono, em obediência à Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim, para começar em Mateus capítulo 27, verso 45, diz: ao meio-dia, desceu sobre toda a terra uma escuridão que durou 3 horas. É muito interessante, né? Deus é um Deus que fala por meio de números. E quando nós olhamos para a palavra, o número 3 ali na palavra está trazendo para nós a Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E nós vamos ver que nessas 3 horas, Jesus falou algumas palavras, que nós podemos dizer dessas 3 horas que Ele disse antes, durante e no final dessas 3 palavras. No final dessas 3 horas, aliás, que Ele disse. E olha só comigo, as 7 palavras que Jesus disse. Podemos dizer aqui palavras antes das 3 horas de trevas. 3 palavras Ele disse. Ele vai dizer: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. São 3 frases. Segunda frase: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Terceira: mulher, eis aí teu filho, e eis aí a tua mãe. Todas essas 3 já foi ministrado aqui, e você pode procurar até mesmo no YouTube para poder estar trazendo a sua memória. Durante as 3 horas, Ele vai dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E no finalzinho das 3 horas, Ele vai dizer mais 3 frases. Ele vai dizer: tenho sede, está consumado, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E esta 7ª frase que eu quero estar me baseando nessa noite, e que está lá em Mateus capítulo 23, a partir do verso 44. Mateus 23, 44, que diz: já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve densas trevas sobre toda a terra até a hora 9. Rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Ah, queridos, que coisa tremenda isso. Nós cantamos hoje, né? O véu que separava já não nos separa mais. Nós podemos ter intimidade com Deus. Antigamente, quando nós olhamos para Moisés, havia separação entre átrio, lugar santo, e santo dos santos. Mas agora, quando Jesus na cruz do Calvário, aquele véu de espessura grande, ele foi rasgado, ele foi quebrado, e agora nós podemos nos adentrar e ter intimidade com o Senhor. Podemos ouvir a voz do Espírito, podemos saber que o mesmo que morreu e também ressuscitou está dizendo neste tempo: eis que venho sem demora. Então, queridos, o véu rasgou e nós podemos ter uma profunda intimidade com Ele, podemos ouvir a sua voz. E costumo dizer: quem não ouve a voz do Espírito hoje, quem não ouve a voz do Senhor hoje, não pode ouvir a trombeta amanhã, porque a trombeta, ela é espiritual. Não é todo mundo que vai ouvir, somente aquele que está com o seu ouvido inclinado para ouvir a voz do grande eu sou. E naquele momento que Jesus, em que o véu se rasgou, continua dizendo o verso 46, diz: então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Pai, nas tuas mãos entrego o meu
Espírito. Esta palavra, queridos, estou pregando conforme o Senhor está ministrando para mim falar conforme Ele deseja dos 7. Não estou indo na ordem dos 7 que nós vimos aqui. Mas, durante essa semana, o Espírito Santo me acordou. Era por volta de 3 horas da madrugada. E Ele me disse 2 frases. E a primeira frase que o Espírito Santo me disse, e eu gostaria que você trouxesse isso para o seu coração. A primeira frase que o Espírito Santo trouxe ao meu coração foi: eu não sou Deus de troca, mas de relacionamento. Quando peço algo, é porque quero me aproximar. Eu vou dizer e vou repetir isso aqui. Eu não sou Deus de troca, mas de relacionamento. Quando peço algo, é porque quero me aproximar. Queridos, quando nós olhamos para a palavra, todas as pessoas que tiveram algo de Deus, tiveram que também deixar algo. Todas as pessoas que quiseram receber algo num nível de intimidade com o Senhor, teve que abrir mão de alguma coisa. Volta e meia o Espírito Santo traz essa palavra para nós. Qual é o nível de relacionamento que você tem tido com Deus nesses dias? Qual é o nível de relacionamento que você tem tido com a palavra do Senhor, em oração, em jejum, em busca, em santidade ao Senhor? Qual é o nível de relacionamento que você tem buscado diante de Deus? Queridos, é impossível, eu vou dizer aqui, é impossível você ter um nível de intimidade profundo com o Senhor, sem que primeiro você tenha que abrir algo, sem que você tenha que abrir mão de alguma coisa na sua vida. E tem coisas que Deus vai pedir, é para você. Eu sei o que Deus está pedindo para mim nesse tempo, mas tem coisas que Deus está pedindo para você, porque ninguém pode receber mais dele se não dar mais de si. Toda vez que o Senhor pede algo para nós, é porque Ele quer nos levar para um nível maior de intimidade com Ele. E queridos, Deus nos colocou nesse tempo que nós estamos vivendo, em que nós não podemos confiar na direita, não podemos confiar na esquerda, não podemos confiar na frente, não podemos confiar atrás. A única coisa que nós podemos confiar é olhando para o alto, é olhando para o Senhor. Agora, quando nós vamos olhar para a palavra, todas as vezes que alguém buscava intimidade com o Senhor, um passo Ele pedia. Algo Ele pedia para algo maior, Ele estava pedindo. É impossível, você e eu queremos intimidade com o Senhor se não tivermos que renunciar a alguma coisa. Toda vez que nós entramos em intimidade com o Senhor, Ele vai pedir algo. Abre mão, deixa, por amor a mim, deixa, por amor a aquilo que eu tenho para você, mais do que aquilo que eu tenho para você, por amor a mim, abre mão. Outra palavra que o Senhor, naquele mesmo dia, Ele trouxe para mim, foi: todos aqueles que quiserem mais de mim, têm que deixar algo de si. Eu vou repetir, eu vou falar várias vezes isso nessa ministração. Todos aqueles que quiserem mais de mim, têm que deixar algo de si. Todo relacionamento tem que abrir mão de alguma coisa, porque todo relacionamento nos leva a uma responsabilidade maior. E quando nós olhamos para a palavra, nós vamos ver o altar como símbolo de entrega. Jesus, quando Ele estava na cruz do Calvário, Ele vai dizer: Senhor, a Ti entrego o meu espírito. E quando nós olhamos para a palavra, o maior símbolo de entrega era
no lugar de altar. Porque todas as vezes que no Velho Testamento alguém ia diante do Senhor, tinha que entregar alguma coisa naquele altar. E quando nós olhamos como que era feito o altar naquele tempo, diz a palavra em Êxodo capítulo 20, no verso de número 24, vai nos falar como que se fazia o altar. Ele diz: façam-me um altar de terra e nele sacrifiquem-me os seus holocaustos e as tuas ofertas de comunhão e as tuas ovelhas e os seus bois. Onde quer que eu faça celebrar o meu nome, virei a vocês e os abençoarei. Se me fizerem um altar de pedras, não façam com pedras lavradas, porque o uso de ferramentas o profanaria. Ou seja, nós vamos ver no tabernáculo de Moisés 2 altares. Primeiro, o altar de sacrifício, que era feito de bronze. E depois, nós vamos ver dentro do lugar santo um altar de incenso feito de ouro e de madeira. Mas quantas pessoas estavam transitando em algum lugar, então eles tinham que pegar pedras, grandes pedras, e colocar uma em cima da outra, e estas pedras não podiam ser quebradas e nem cortadas. Estas pedras deveriam ser colocadas uma em cima da outra, para então entregar ao Senhor. E aí que está, queridos, nós precisamos aprender a fazer um altar de entrega ao Senhor. Quando nós olhamos para o hebraico, a palavra altar no hebraico é misberá. E esta palavra no hebraico ele é muito interessante, porque eles fazem um acróstico. Muitas palavras, um neologismo deles, eles fazem um acróstico, que vai formar esta palavra misberá, que ela vem de 4 palavras. Primeiro é merilá, que significa perdão. E depois zerut, que significa retidão, beraca, que significa bênção, e raim, que significa vida. Então, quando alguém estava levantando um altar ao Senhor feito de pedra, este altar estava apontando para perdão, retidão, bênção e vida. E quando nós olhamos para pessoas que fizeram altar, eu olho para um personagem que é Jacó, e nós vamos encontrar nele 3 altares, mas conforme ele vai fazendo altar, ele vai tendo um nível de intimidade com o Senhor, e conforme ele vai fazendo o altar ao Senhor, ele vai entregando e renunciando. Só que conforme ele vai entregando ao Senhor, Deus também vai se entregando para ele. Conforme ele vai se rendendo ao Senhor, Deus também vai se revelando a ele. Nós vamos ver 3 altares. Primeiro nós vamos encontrar em Jacó fazendo o altar em Betel. Depois em Siquém, quando ele vai ter um encontro com o Senhor face a face. E por último, ele vai fazer em El Betel novamente. Eu quero falar sobre esses 3 altares, rapidamente. Primeiro altar, ele vai fazer em Betel, quando ele tem um sonho com o Senhor, que é a casa de Deus, que é um encontro. Quando Jacó vai ter um encontro com o Senhor. Em Gênesis, capítulo de número 28, no verso, a partir do verso 12, diz aqui, olha aqui, queridos, não disperse, porque Deus vai entregar algo para nós nessa noite. Então não disperse. Gênesis capítulo 28, a partir do verso 12 diz: e sonhou, e eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu. E eu gosto dessa expressão aqui. E os anjos de Deus subiam e desciam. Não, a Bíblia não diz que os anjos desciam e subiam, mas os anjos subiam e desciam. Significa que os anjos do Senhor já estavam ao redor de Jacó.
Os anjos subiam e desciam. Verso 13: perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e à tua descendência. É interessante, queridos, porque Deus, Ele resgata a identidade de Jacó. Eu sou Deus de teu pai Abraão, de teu pai Isaque, porque bem sabemos que Isaque estava olhando e preferia Esaú, e quando talvez o coração de Jacó estava enfermo, estava com falta de perdão pelo próprio pai, mas naquele momento, quando ele tem um encontro com o Senhor, Deus restaura a identidade e faz com que ele possa olhar para trás e entender que Deus é um Deus que cura. Sabe, quando nós queremos mais de Deus, a primeira coisa que Deus vai fazer conosco é trazer cura para a nossa alma. Porque Deus tem algo para nos entregar e a nossa alma precisa estar pronta para receber. A sua alma está pronta para receber? Está conseguindo andar, liberar perdão para quem precisa, amar quem você não consegue amar, respeitar quem você não está conseguindo respeitar? A primeira coisa que Deus vai fazer é restaurar a sua identidade para receber mais do Senhor, para receber mais dEle. E Ele quer entregar mais para cada um de nós. Verso 18: tendo se levantado Jacó, cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro, e erigiu em coluna, ou seja, em altar, e sobre cujo topo entornou azeite, e ao lugar, cidade que outrora chamava Luz, deu o nome de Betel. Ele fez um altar naquele lugar, porque ele teve um encontro com o Senhor. Um encontro onde Deus estava curando o coração, a alma. E diz a palavra, verso 20: fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer, roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me concederes, olha agora, certamente te darei o dízimo. Olha aí, ó. Deus quer entregar algo para Ele, mas também Ele precisa entregar algo para o Senhor. É impossível nós andarmos com o Senhor sem que primeiro nós também tenhamos que entregar algo para Ele. É impossível termos algo de Deus, queridos. Por que é impossível? Por causa de Deus? Não, por causa de nós mesmos, por causa da nossa alma. Deus é um Deus do impossível. A nossa alma que não, que permite Deus fazer o impossível dele em nós. A nossa alma é que precisa estar alinhada com a vontade de Deus. Jesus tinha sua vontade alinhada com a vontade do Senhor. Porque a vontade de Deus para nós, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. A situação é, como é que você está? Sua alma está alinhada com a vontade de Deus? A sua mente está alinhada com a mente de Cristo? Esta deve ser a chama que deve arder em nosso coração. Primeiro altar que Jacó vai fazer é o altar do encontro. Agora, queridos, Deus não quer que você fique e que eu fique no nível em que nós estamos. Deus quer algo maior. E o que Ele vai fazer? Tratar o nosso caráter. Não basta um encontro.
Queridos, quantas vezes nós vemos pessoas que vêm à igreja, recebem cura, recebem libertação, recebem transformação no corpo, em ser curado, muitas vezes até impõem as mãos e caem no espírito, falando em línguas, mas o caráter não é transformado. Queridos, posso dizer uma coisa para você: a unção não transforma ninguém, o que transforma alguém é a glória de Deus. O que transforma, é por isso que Paulo vai dizer, é de glória em glória, até sermos a imagem de Cristo. Nós não podemos nos conformar. Queridos, você pode ter tido um encontro com o Senhor que marcou e que você lembra daquele encontro profundamente, mas ainda continua tendo os mesmos pecados de estimação, continua falando palavras que não engrandecem ao nome do Senhor, continua ainda não dando testemunha de vida de Cristo. Deus deseja com que nós venhamos a viver uma vida de santidade e renúncia ao pecado. Não podemos, queridos, levantar as mãos ao Senhor aqui e tomar cafezinho com o diabo lá fora. Nós temos que ter um nível de profundidade. Queridos, acabou o tempo em de sermos crentes rasos. É momento de nós nos aprofundarmos no Senhor, termos umas raízes profundas, raízes verdadeiras, porque a palavra em Salmo capítulo 90 diz que aqueles que estão plantados na casa do Senhor florescerão. É momento de nós nos aprofundarmos no Senhor. Então ele vai ter um encontro com o Senhor, o segundo encontro profundo, que é em Peniel, que é a transformação de caráter de Jacó. Ele vai dizer, diz a palavra em Gênesis capítulo 32, a partir do verso 22 ele diz: levantou-se naquela mesma noite, tomou suas mulheres, suas 2 servas e os seus 11 filhos, e transpôs o vale de Jaboque. Vale de Jaboque, até coloquei aí a imagem. O vale de Jaboque era um afluente do rio Jordão, a margem leste na Jordânia, deságua no Jordão entre o mar e a Galileia e o Mar Morto, e em hebraico significa lugar de travessia. Então o vale de Jaboque é como se fosse um rio, e ele vai ter que passar aquele rio para ir para o outro lado. E diz a palavra que ele foi, queridos, imagina nesse lugar, ele pega a família inteira de noite, de madrugada, passa esse vale de Jaboque. E olha aí, verso 23. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia. Agora veja o verso 24. Ficando ele só. Quero dizer uma coisa aqui. Puder dar zoom aqui. Deus está te chamando para um relacionamento entre você e Deus. Ficando ele só. Quando é que você orou e jejuou entre ficar sozinho? Quando a palavra do Senhor, Jesus nos ensinando a orar, Ele disse: quando você orar, feche a porta do seu quarto e ora em secreto, porque o teu Pai vai te ouvir. Ficando Ele só. Deus está nos chamando para a intimidade profunda com Ele, você e Deus. Ficando Ele só, porque é você e Deus que tem naquele tempo tão precioso, tão poderoso, tão único e sozinho. Olha aí, ficando Ele só. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Verso 25. Vendo este que não podia com ele,
tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se junto à coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. E eu quero parar aqui um pouquinho, porque quando nós estamos falando de Jacó, muitas vezes nós olhamos aqui e falamos: porque Jacó é ladrão, traiçoeiro. Jacó é um homem que não tinha caráter. Queridos, quando nós olhamos, certamente esse era o caráter de Jacó que precisa ser transformado. Mas quando nós olhamos para o nome Jacó, a palavra Jacó significa aquele que segura. É o mesmo significado de Tiago, de Jacob, James, tudo o mesmo nome. No hebraico é tudo a mesma coisa. Jacó significa aquele que segura. Esse é o significado nele no hebraico, aquele que segura. Tanto é que ele vai falar assim: qual que é o seu nome? Jacó. Por quê? Porque o anjo estava, porque Jacó segurava o anjo. O anjo estava sendo segurado por Jacó. Agora, queridos, quando nós olhamos aqui, o que o Senhor está querendo nos dizer? Enquanto Jacó não abriu a mão, Deus não podia abençoar. O que você está segurando? O que você está segurando nesses dias, que está impedindo de Deus dar mais dele para você? Será que está segurando algum pecado? Será que você está segurando ou está inseguro? Vive debaixo de medo, vive debaixo de insegurança, vive debaixo do que não sabe o que vai acontecer, então fica inseguro. Você é seguro na insegurança. E ninguém que vive debaixo de insegurança avança em Deus. Ninguém que vive debaixo de insegurança conquista aquilo que Deus tem para dar. Ninguém que vive debaixo de insegurança pode ter intimidade com Ele. Quando Ele vai dizer Jacó, Ele fala: peraí, onde eu estou seguro? Eu estou segurando no quê? Sabe por que Jacó era trapaiçoeiro? Vivia trapaceando as pessoas? Porque ele era um homem seguro. Ele era tão seguro na sua insegurança que não vivia o melhor que Deus tinha para ele. Embora o Senhor já tinha revelado muitas vezes como Deus já tinha abençoado até mesmo ele na casa de Labão. Então chegou um momento de você confiar mais no Senhor. Chegou mais um momento, Jacó, de você subir de nível. Diz a palavra, verso 28. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe, e é isso que significa Israel, príncipe, lutaste com Deus e com os homens prevaleceste. Porque no tempo de Jacó, os príncipes e os reis saíam para a guerra. Não é como hoje, que os príncipes é tido como príncipe ou princesa e não faz nada na vida, né? Na época de Jacó não, eles iam para a guerra. E como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Qual é a função agora de Israel? Israel, você é um vencedor. Você vai confiar, a sua confiança é tanta no Senhor, não é mais em você, não é mais na sua insegurança, a sua confiança é em Deus. E lutaste. Esta é a visão que Deus tem para nós, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Portanto, irmão, a nossa confiança não está na direita, não está na esquerda, não está atrás, não está à frente. A nossa confiança está no grande eu sou. É dele que vem toda a nossa fonte de alegria. É dele que vem toda a nossa fonte de existência, de suprimento, de abundância, de fé, de conquista. É isso que Deus tem para nós nesse tempo, em nome de Jesus. Verso 29. Tornou Jacó e diz: rogo-te, pois, como te chama?
Ele é ousado, né, Jacó? Respondeu ele: por que me perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. Aquele lugar Jacó chamou de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Voltando, capítulo 33, verso 18, diz: voltando de Padã Arã, chegou Jacó são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou sua tenda junto à cidade. A parte do campo onde armara sua tenda, ele a comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E olha aí, ó, levantou ali um altar e lhe chamou Deus, o Deus de Israel. Mais uma vez, nós vamos ver Jacó levantando agora um altar, mas esse altar é um altar de adoração, um altar de busca na presença do Senhor. Vou dizer aqui, é impossível nós termos mais de Deus se Deus não ter mais de nós. Terceiro e último altar é um altar em El-Betel. Em Betel e Peniel, altar de conversão e cura, mas em El-Betel é o altar de gratidão. Gênesis 35, 7 diz: e edificou ali um altar, e ao lugar chamou El-Betel, porque ali Deus se revelou quando fugia da presença do seu irmão. Ele agora vai fazer o terceiro altar, e esse altar é o altar de gratidão. E é isso que nós temos que ter, um coração grato ao Senhor. Você já agradeceu ao Senhor porque Ele te deu pão hoje, porque Ele te fez e você está vivo hoje, você está de pé hoje. Você agradeceu ao Senhor porque verdadeiramente Ele é vivo e verdadeiro na sua vida, poderoso nas nossas vidas, amém? Volto a dizer aquilo que o Espírito do Senhor ministrou no meu coração: aqueles que quiserem mais de mim têm de deixar algo de si. E que Jacó teve que deixar? Ele mesmo. Que Jacó teve que deixar? O orgulho dele. Que Jacó teve que deixar? A posição que ele tinha já na cidade de Padã Arã. Um homem já rico, deixou tudo para ter algo maior da parte de Deus. O que Deus está pedindo para você? O que é que o Senhor está pedindo a você? Quando nós olhamos para os apóstolos deixaram tudo, a ponto de serem açoitados e presos por amor a Jesus. Olha o que diz a palavra em Atos capítulo 5, verso 40, diz: chamando os apóstolos, o açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em nome do Senhor Jesus, o soltaram. Veja só. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Olha só, os apóstolos estavam anunciando o evangelho, vidas estavam sendo curadas, libertas, restauradas, deixaram tudo. E talvez eles pudessem pensar: agora Deus vai nos prosperar, agora nós vamos avançar, agora nós vamos crescer. Vai, mas primeiro você vai ser açoitado, primeiro você vai ser colocado na prisão, primeiro você vai ser achincalhado por amor ao meu nome. Como é que eles disseram: ah, Senhor, nós estamos passando por muita tribulação, Deus, eu vou deixar o ministério, eu vou deixar tudo, porque é muito complicado, a porta é muito estreita, meu irmão, a porta é estreita, pecado não entra, vício não entra, mentira não entra, falsidade não entra,
Uma vez, uma pessoa perguntou para mim: Bruno, crente pode beber? Pode. Crente pode fumar? Pode. Crente pode falar palavrão? Pode. Crente pode ver pornografia? Pode. Então o que crente não pode? Só não pode entrar no céu. Só não pode entrar no céu desse jeito, não, porque a porta é estreita. Não, é tempo de nós nos aprofundarmos em Deus. E quanto nós nos aprofundamos nele, mais Ele vai requerer de nós, mais nós vamos ter que renunciar. É impossível. Olha aqui para mim, não sou eu quem digo, é a palavra de Deus. É impossível nós andarmos com o Senhor e não termos que renunciar a alguma coisa. É impossível. Olha os sofrimentos do apóstolo Paulo por Jesus. Quando nós olhamos, olha aí, 2 Coríntios capítulo 11, verso 24, Paulo vai escrever: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornada muitas vezes, em perigo de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos patrícios, em perigos entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio, em nudez. Irmão, eu sei que não é muito pregado esse tipo de evangelho, mas eu quero dizer que o mesmo Deus que nos promete cura, libertação, prosperidade, também é o mesmo Deus que vai exigir algumas coisas de você para ter mais dele. Eu quero falar para as multidões e para as nações. Está preparado para passar pela lavanderia de Yahvé e ser purificado. Eu quero evangelizar os povos. Está preparado para sofrer por amor a Jesus. Estou querendo fazer tantas coisas para Deus. E o pior de tudo é quando não existe mais nem esse querer no coração do crente. Como é que está? Eu venho na igreja, levanto a minha mão, dou glória a Deus, mas não tem compromisso com a igreja, com a liderança, com célula, não tem compromisso com a palavra, não tem compromisso com o Senhor. Deus só tem compromisso com aquele que tem compromisso com Ele. Paulo vai continuar dizendo: se tenho de gloriar-me, gloriarei no que diz respeito à minha fraqueza. Como que era Paulo? Paulo, queridos, o apóstolo, sabe por que nós estamos aqui falando do evangelho? Porque teve um homem que deu a sua própria vida por amor ao evangelho, além de Jesus. Não só Paulo, mas muitos. Paulo em Gálatas capítulo 6, no verso 14, ele vai dizer: mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. E aí? Está crucificado para o mundo? Está crucificando a sua carne para o mundo? Está crucificando o seu ego para o mundo? Convém que ele cresça e que eu diminua. Está mesmo disposto a isso? Cadê? Cadê a chama que ardia por eu falar do evangelho para as pessoas? Cadê a chama para pregar a palavra? A chama de comer da palavra? Cadê?
foi-se embora. Deus está vomitando a muitos, porque está nem quente e nem frio, está morno. E porque está morno, estou pronto de vomitar. Muitos já se esqueceram das experiências que teve com Deus e se vendendo a pequenos prazeres que a alma impõe e não consegue merismar a alma e colocar a alma no seu devido lugar, em obediência à palavra e à sua vontade. Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 6, no verso 17: quanto a mim, ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. O que é ser cristão, queridos? O que é ser cristão? Eu gosto de um dizer de Valnice Milhomens, quando ela fala o que é ser cristão. E ela diz: ser cristão é ser a imagem de Jesus em seu caráter e sua missão. Ser cristão é ser a imagem de Jesus em seu caráter e em sua missão. Marcas. Paulo vai dizer: eu tenho em mim as marcas de Jesus. Graças a Deus nós estamos num país ainda em que nós não somos açoitados por falar de Jesus. Graças a Deus. Mas as marcas que talvez você não tenha no seu corpo, você precisa ter no seu coração. As renúncias que talvez você não tenha no seu corpo, você tem que ter no seu coração. Ah, eu sou cristão. Quais as marcas que você tem? Qual é o testemunho que você tem dado? De liberar perdão, de amar, de estender as mãos, de repreender os irmãos que estão no erro, não pelo que você acha que é errado, mas pelo que a palavra do Senhor nos diz que é errado. Devemos repreender uns aos outros dentro da palavra, do que a Bíblia diz que é errado. Isso também é amor. Quando você fala para um irmão que está errado, porque a Bíblia diz que está errado. Estamos chegando no verão. Que tipo de roupa que você vai vir na igreja? Que tipo de roupa que você vai estar dando testemunhos nas redes sociais? E põe aquela roupa e põe aquela coxona assim, fala: ó, minha coxa. Está dando testemunho? Está não, está não. Uma roupa que não glorifica, exalta o nome do Senhor. E muitas vezes é pior, se veste pior do que o mundo. Quando vai se exibir nas redes sociais, coloca mais as latas de álcool que toma do que colocar versículos bíblicos. Muitas vezes ficamos mais de um lado do político do que do lado da Bíblia. Você vai olhando nas redes sociais, vai ficando: meu Deus, que isso? Não tem um versículo bíblico, não tem um Jesus te ama, não tem uma palavra de amor para engrandecer o nome do Senhor. Apenas exibição. Use as suas redes sociais para engrandecer ao nome do Senhor, querido. Tira a foto, sim. Quer colocar, coloca. Mas glorifica o nome do Senhor. Ah, Bruno, isso é muito radical. Eu acho que somente os radicais, nesse tempo, é que vai subir. Seja o vosso sim, sim.
E não. Não podemos mais, não se pode mais ser um crente Raimundo, pé na igreja e outro no mundo. Você quer mais de Deus? Ninguém que quer mais de Deus fica sem renunciar a alguma coisa. E eu vou dizer para você, quanto mais eu me aproximo do Senhor, mas Ele fala assim: Bruno, tira isso. Me aproximo de Deus: Bruno, tira isso. Não faça isso. Não vai para desse lado. Não ande desse jeito. Não fale aquilo. Perdoe mais. Ame mais. Respeite mais. Eu venho aqui como uma palavra profética. Um profeta do Senhor dizer que nós precisamos nos avançar em relacionamento com Deus. Deus é um Deus que prospera. Deus é um Deus que cura. Deus é um Deus que liberta. Mas também Deus é aquele que nos pede responsabilidade com Ele. Que negócio é esse de vir só domingo na igreja? Não quer mais saber de estudar a palavra. Não tem mais fome e sede da palavra. Já fiz o IFC, tá bom. Meu irmão, continua estudando. Aqui nós temos quase uma universidade bíblica na igreja. Continua avançando no Senhor. Eu vou dizer para você, quanto mais eu estudo a palavra, mais sei que eu não sei. Porque a palavra se renova a cada manhã. E ela se revela, ela é tão profunda, ela revela o próprio Deus. Ser cristão é ser a imagem de Jesus em seu caráter e sua missão. Quais as marcas que você tem tido por amor a Jesus? Eu sei quais as marcas que eu tenho tido. Eu sei quais as marcas que eu tenho tido por amor a Jesus. E delas eu faço um altar. Quando eu olho para os apóstolos, todos eles tiveram que renunciar. Eu quero chamar o louvor. Todos eles tiveram que renunciar a alguma coisa. Todos. Por exemplo, Tiago foi decapitado. Pode passar o próximo aí. Tiago foi decapitado. O apóstolo Tomé morreu flechado. Pedro foi crucificado em X. Aliás, Pedro foi crucificado de ponta cabeça. André crucificado em X. Tomé foi flechado. Bartolomeu esfolado vivo. Paulo decapitado. Tiago, que escreveu a carta de Tiago, colocaram ele num cavalo e foi arrastando Tiago por toda Jerusalém até a morte dele. Estes homens são grandes homens. Estes são grandes homens. Os que morrem, os que renunciam. Grande homem, grande mulher não é o que mais tem like, não é o que tem mais seguidores. Grande homem, grande mulher não é os que mostram maiores fotos, quão grandes são. Grandes homens, grandes mulheres são pessoas que renunciam. Esses homens fizeram a história. Agora é você. Agora é você. Agora sou eu. O que você tem que renunciar? Às vezes você tem renunciado o seu chamado. Às vezes você tem renunciado aquilo que Deus tem chamado para você. O primeiro obstáculo você vai parar. Primeiro obstáculo você vai desistir. Irmão, só o que permanece, Mateus 24:13.
aquele que permanecer até o fim, este será salvo. Mateus 24:3. O que você precisa renunciar por amor a Jesus? Jesus está na cruz. A ti, Senhor, entrego o meu espírito. Às vezes você tem que renunciar a pecado. Às vezes você tem que renunciar a tempo. Não, tem pessoas que ficam mais tempo nas redes sociais, mas em oração passa 2, 3, 4 horas em rede social. E orar 5 minutos não consegue. Às vezes você fica horas e horas na Netflix, fazendo, agora final de ano, né? Começo de ano, não vai fazer a noitada só assistindo série, mas não faz uma noitada de vigília, de jejum, de oração. Eu volto a dizer algo que o Senhor falou comigo. Todos aqueles que quiserem mais de mim têm que deixar algo de si. Eu sei o que Deus está pedindo para mim. Eu creio que você sabe o que Deus está pedindo para você. Talvez o que Deus está pedindo para você é reconciliação com a sua família, é reconciliação com a liderança da igreja, é reconciliação, é liberação de perdão. Às vezes o Senhor está pedindo para você um jejum de crítica. Eu quero te desafiar nesta noite a dar um passo de renúncia. Vamos ficar de pé.